Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num método bem poderoso para lidar com aqueles momentos em que a ansiedade parece que vai tomar conta de tudo, sabe? A ideia aqui é transformar essa sensação de pânico num caminho com mais clareza, com mais calma. E, para começar, vamos olhar para essa citação, que é a base de tudo que a gente vai conversar. Ela é um lembrete de que, mesmo naqueles momentos de sobrecarga total, de ansiedade, existe uma força, uma orientação disponível. É a promessa de que ninguém precisa enfrentar isso sem ajuda. Essa pergunta aqui, ela toca num ponto que é muito real para muita gente: o ataque de pânico. É aquele momento em que, de repente, as cobranças da vida, os pensamentos confusos, tudo junto parece demais para aguentar. É uma experiência que pode ser bem avassaladora. Então, vamos entender como isso geralmente começa. É o momento em que a pressão aumenta, a confusão mental toma conta e a clareza, bem, ela simplesmente some. É o pânico se instalando. E o resultado dessa sobrecarga toda, muitas vezes, é uma paralisia. A pessoa se sente travada, congelada, sem a menor ideia de qual é o próximo passo. É exatamente esse problema que o método de hoje busca resolver. E é aqui que o jogo vira, onde as coisas começam a mudar. Bem no meio do caos, a primeira ação é, na verdade, não fazer nada. É uma pausa que pode mudar tudo. Exatamente isso. O primeiro passo, e talvez o mais crucial, é simplesmente parar. Pode parecer o contrário do que o pânico pede, né? Mas é essencial. Quando a gente pausa, a gente dá uma chance para o nosso sistema se acalmar, para a poeira baixar um pouco antes de tentar resolver qualquer coisa. E essa pausa é só o começo de um processo bem claro de 4 passos: parar, inventariar, entregar e agir. Isso aqui funciona como um mapa para sair da ansiedade e caminhar em direção à clareza. Vamos ver como cada um desses passos funciona na prática. Ok, depois da pausa, o próximo passo é arrumar a casa, organizar a mente. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A gente começa a transformar aquele caos todo numa lista que dá para gerenciar, fazendo uma espécie de inventário mental. A principal ferramenta para fazer esse inventário é essa pergunta que está na tela. Para cada preocupação que aparece, o exercício é se perguntar: qual é a real importância disso? Essa pergunta simples funciona como um filtro muito poderoso, que ajuda a gente a reestruturar os pensamentos e separar o que é só ruído daquilo que realmente importa. E o resultado de usar esse filtro é uma separação bem clara. De um lado, ficam os medos e as preocupações que, quando a gente olha de perto, percebe que não precisam de atenção agora. E do outro lado, ficam os assuntos que realmente precisam ser resolvidos. Só de fazer essa organização mental, uma parte enorme do peso já vai embora. Agora, com uma lista mais enxuta do que é real e urgente, a gente chega no ponto alto desse processo: entregar o controle e se preparar para agir, mas de uma forma guiada. Depois de identificar os problemas reais, a gente olha para eles. E aqui vem um passo fundamental. Em vez de tentar resolver tudo na força, a gente entrega. A gente reconhece que talvez não tenha o controle de tudo e se abre para receber orientação de um poder superior, seja lá qual for a nossa concepção disso. E como é que se busca essa orientação na prática? Existem ferramentas bem concretas para isso. Pode ser através da oração, de uma conversa sincera com um padrinho ou madrinha, falando com amigos do programa GNA ou simplesmente indo a uma reunião para ouvir outras pessoas, outras perspectivas. A partir daí, quando o caminho começa a ficar um pouco mais claro, o próximo passo é pedir a capacidade de colocar aquilo em prática. E, finalmente, com essa clareza e essa força, a gente age. É a mudança definitiva da paralisia para a ação com propósito. E é muito importante entender que esse método não é uma solução mágica de uma vez só. A verdadeira força dele está em ser uma prática sustentável, uma ferramenta para ser usada só por hoje, sempre que for necessário. E isso nos leva de volta àquela promessa do início. A crença fundamental é que o apoio que ajudou a gente a chegar até aqui continua presente. Essa ajuda não desaparece, especialmente nos momentos mais difíceis. E a gente termina com essa afirmação poderosa. Ela funciona como uma resolução, sabe? Uma ferramenta prática para levar com a gente. É um lembrete de que, mesmo quando a ansiedade atacar, existe um caminho claro para seguir. Uma ideia muito poderosa para se ter em mente.